A patrocinadora quer acabar com o seu passivo. A patrocinadora quer acabar com o seu passivo, então você tem que deixar seu dinheiro lá, capitalizando, e aí seja o que eles quiserem. Então, o direito adquirido é uma coisa hoje que está cheia de interrogações, regulamento também está cheio de interrogações disso, mudanças constantes na regra do jogo, repactuados, não repactuados. Aí, quer dizer, ela criou esses conflitos, né? O PPSP versus Petros 2, cálculo atuarial, déficit técnico. Bem, então a ANBEP está entrando com a ação acautelatória, né, no escritório lá de advocacia no Rio de Janeiro. É isso aí. Isso aí é só para provocar aqui e Jorge, esse vídeo muito, né? Só para esclarecimento do plenário, você falou ação ANBEP, mas há ações também da REPET, né? Eu falei antes um pouquinho. Mas a cautelatória também não? Não, não é a cautelatória não, ela cobrando dívida da cautelatória. 500 milhões, né? 500 milhões. 500 milhões. Bom dia aos que eu ainda não cumprimentei pessoalmente agora na recepção. Meu nome é José Tuani, eu sou advogado. A gente tem um escritório de advocacia lá em Aracaju, com a matriz lá em Aracaju, mas com atuação em diversos estados aqui do Brasil. Um deles, inclusive, é a Bahia, na parceria que a gente desenvolveu com a EPET aqui da Bahia já tem um certo tempo. E fui convidado aqui a participar dessa assembleia para fazer alguns esclarecimentos acerca da Lei Complementar 108, da Lei Complementar 109 de 2001 e me aprofundando inclusive sobre esse tema que a gente está agora aqui em debate, que é essa questão do déficit, da Petros, das entidades de previdência e tudo mais. O tema, pessoal, é um tema muito amplo, é um tema muito complexo, é um tema que necessita muito estudo e eu levaria muito tempo aqui, a gente teria assunto aqui para dias de encontro, de um congresso envolvendo a gente, mas eu vou tentar ser sintético e colocar algumas questões, esclarecer alguns pontos. Se por acaso quiserem fazer intervenções durante a minha fala, fiquem à vontade. Eu acho que a ideia aqui é contribuir ao máximo para a gente poder avaliar esse estudo aí do déficit da PET, dessas questões. Bom, pessoal, antes de mais nada, eu queria comentar com os senhores a grande diferença que eu tinha comentado lá fora da nossa advocacia. Em primeira mão, em primeiro lugar, os senhores estão muito acostumados a ouvirem os escritórios de advocacia, os advogados, quando eles vinham a convidá-los ou os senhores nos procuravam para que a gente entrasse com diversas ações judiciais, questionando a revisão dos seus benefícios, seja por algum benefício que deixou de ser incorporado, seja por algum redutor que foi ilegalmente incluído, seja por incorporação de verbas que foram deferidas depois, uma série de questões onde a ideia, vamos colocar assim, era sempre aumentar a aposentadoria dos senhores. Hoje, a nossa advocacia, ela tem envolvido basicamente a manutenção desses processos antigos que eu falei, mas na verdade o que a gente hoje em dia tem muito são ações sobre essas questões dos déficits. Isso é o que há mais de um ano a gente vem estudando, como solucionar esse déficit. Então, qual é a discussão? É para não baixar. Se antigamente a gente estudava muito como aumentar, de que maneira, como é que vai ser o direito de aumentar, hoje em dia a maior preocupação do pessoal vinculado a entidades de previdência complementar, não só Petros, mas todas as outras que aí a gente vê, é não baixar. Por quê? Porque em sua grande maioria, quase que totalidade, as entidades de previdência do Brasil, especialmente aquelas que são vinculadas
a órgãos governamentais que são vinculados ao governo, que são vinculados a empresas públicas, a sociedades de economia mistas, ou vinculadas ao Estado diretamente, estão apresentando resultado deficitário. Aquelas, inclusive as mais antigas, que são as que já tem muita gente aí gozando de benefícios. Pois bem, em primeiro lugar, dentro daquilo que Jorge já começou a falar, o déficit dessas entidades de previdência, ele está vinculado a uma série de fatores. É inegável aquela questão da família que foi colocada, é inegável uma alteração que foi estabelecida, histórica, dentro daquilo que se previa na época da fundação das entidades de previdência para a nossa realidade atual. É inegável que houve uma mudança na estrutura familiar que se era conhecida antigamente. Por quê? Porque antigamente, o que se tinha em mente, o atuário, que é o profissional que fazia o cálculo das provisões, do plano, para estabelecer o valor das contribuições e tudo mais, ele tinha em mente uma família, normalmente era o petroleiro ou a petroleira, o seu cônjuge, filhos, que ao falecimento do trabalhador ou aposentado, o cônjuge, numa faixa etária próxima, permaneceria recebendo a pensão por um tempo e depois o seu falecimento, em situações muito pequenas, algumas diferenças disso. Hoje em dia a gente sabe que o divórcio está completamente inserido na nossa sociedade, já há muitos anos, na verdade. As pessoas naturalmente tendem a se casar de novo, a formar novas famílias, deixar herdeiros, beneficiários em idade inferior a 18 anos, o que leva ao pagamento de pensão para menores, o que leva ao pagamento de pensão para viúvos ou viúvas em menor idade, em uma idade muito mais baixa, o que sobrecarrega de todo modo o fundo de pensão. Mas seria isso o principal ponto? De maneira alguma. Eu estou aqui defendendo a tese de que essa questão das famílias, essa questão dos investimentos, do mercado financeiro, são, digamos assim, e outra questão também, as ações judiciais, são questões que poderiam ter sido visualizadas com antecedência, porque essa mudança que eu falei aqui no panorama das famílias, no paradigma da família, não é uma coisa que foi do dia para a noite. Não é que a gente tinha uma coisa em 2010 e em 2011 mudou completamente. Isso foi uma evolução da sociedade e não se tem como dizer que no custeio que é elaborado anualmente pelo Plano de Previdência não haveria como se averiguar isso. O que na verdade a gente defende, que ficou configurado não só na Petros como em outros planos, é que essas entidades de previdência elas foram feridas por má administração, tanto com investimentos equivocados, investimentos suspeitos, ausência de cobrança de contribuições da patrocinadora por interesses, e uma série de questões que eu passaria aqui falando a manhã inteira e não finalizaria a minha fala. Então, é preciso que fique claro que as entidades de previdência hoje em dia elas sofrem com as intervenções que foram criadas em cima delas. E por isso que a Petros hoje em dia anuncia esse déficit aí que a gente está falando da ordem de 23 bilhões de reais, o que não é, infelizmente, uma exclusividade da Petros, é uma questão nacional. Todos os planos de previdência do país estão apresentando resultados deficitários. E por isso mesmo que nós, na qualidade de advogados que trabalhamos com isso, deixamos de lado praticamente o estudo das teses de reivindicação de melhores benefícios, etc., para começar a estudar as entidades de previdência, seu plano de custeio, seus déficits, como é que isso funciona. Fizemos curso com isso, trouxemos atuários lá para o escritório e aprofundamos. Então, indo direto agora para a minha fala, que é sobre a lei complementar, as leis complementares 108 e 109, eu vou falar sobre elas e aí vou tecer alguns comentários que envolvem esse assunto e encerrar com algumas opiniões aqui daquilo que a gente pode fazer. Primeiramente, não há como não dizer que um panorama histórico. Jorge falava ali das leis que norteavam a Previdência Complementar e disse da Lei 6435 e algumas outras questões. Bom, a Previdência Complementar no Brasil, ela tinha realmente a lei que norteava, a Lei 6435, que era
detalhada pelo decreto 81.240, a lei de 6435 de 77 e esse decreto em 78. E vigorou aí por muitos anos. Mas hoje em dia, a norma que regulamenta os fundos de previdência são as leis complementares 108 e 109. São elas que regulamentam e vieram a partir das mudanças que foram colocadas pela emenda constitucional número 20 aí, de 98. Então, é o nosso, hoje, assim, como é que a coisa funciona? A partir de 98 fizeram a emenda constitucional número 20, em 2001 editaram essas leis e elas são as que regulamentam, digamos assim, os fundos de previdência. Então, as leis complementares 108 e 109 são duas leis que versam sobre o regime de previdência complementar. Apesar do número, é preciso que se diga que quando os senhores um dia se interessarem, caso se interessem em aprofundar o estudo disso, que a 109 é mais genérica que a 108. A 108 é uma legislação específica, então a mais genérica é a 109 e a mais específica é a 108. Isso pode causar uma confusão, levando a gente a começar o estudo pela 108 e depois ir estudar a 109. Mas façam ao contrário isso. Comece realmente pela 109. Por quê? Porque a 109, ela dispõe sobre o regime de previdência complementar e dá outras providências. Ou seja, ela dispõe sobre essa questão de previdência. Já a 108, ela regulamenta... Ela dispõe sobre a relação entre a União, municípios, estados, a sociedade de economia mista, as empresas públicas com os planos de previdência. Ela especifica essa questão no âmbito do governo, digamos assim, vamos generalizar com o termo governo. As entidades que são vinculadas ao governo, que é o caso da Petros. Bom, então vamos lá. Eu já fiz essas considerações iniciais aqui, já falei sobre como é que funciona a organização da lei complementar 108 e 109. Quem regulamenta na Constituição o sistema de previdência complementar é um artigo só, o artigo 202 da Constituição. Ele é um texto bem curtinho. Ele fala que o regime de previdência complementar será constituído mediante o acúmulo de reservas que garantam pagamento do benefício contratado e será organizado na forma da lei, que é as nossas leis hoje 108 e 109. Pois bem, na lei complementar 109, que é essa mais genérica, eu pincelei alguns pontos dela para poder a gente comentar aqui que são de interesse nessa temática aí que a gente está discutindo hoje. Primeira questão. O artigo 3º, ele diz no seu inciso 5º que é de responsabilidade do Estado fiscalizar as entidades de previdência complementar, suas operações e aplicar penalidades. Vejam. O Estado, ele tem o órgão fiscalizador, que é a Previc. Fica lá em Brasília, tem sedes regionais pelo Brasil. E se essas entidades todas estão apresentando resultados deficitários, de uma forma geral, se a gente teve aí no Congresso Nacional CPI de fundo de pensão, indiciadas diversas pessoas, é porque houve omissão do Estado aí no seu dever de fiscalização. Isso não se tem qualquer tipo de dúvida em relação a isso. O Estado foi omisso do seu dever de fiscalização e hoje nós chegamos ao ponto que chegamos. O déficit das entidades de previdência passou a ser anunciado desde o ano passado, a partir do ano passado. Antes disso parecia que nada estava acontecendo. E aí, fizeram uma modificação, como o Jorge bem colocou aqui, na resolução 22, Conselho Nacional de Previdência Complementar, que alterou a resolução 26, para modificar, na verdade, a política de equacionamento. A política de equacionamento anteriormente era um pouco mais rígida, porque não era normal ter uma entidade em déficit. Aí eles mudaram a regra para poder tornar o equacionamento mais brando, justamente para se adequar à nova realidade que a gente tinha de praticamente todos os fundos de previdência em déficit, inclusive os maiores, que é Previ, Petros e Funcef, certo? E um segundo dever do Estado em relação à entidade de previdência é proteger os interesses dos participantes e assistidos dos planos de benefício. Eu não preciso dizer mais nada, que esse artigo ele é o mais chutado e rasgado, porque o Estado
ele jamais tem, nesses últimos anos, não tem protegido nada. Muito pelo contrário, a gente vê a Previc atuando em benefício das entidades e contra os participantes quando chamada a intervir em alguma forma. Vou falar. Não,